Bom, quem viu o primeiro vídeo do nosso Tic-Tac-Toe, viu a gente tirando a ideia do nada, toda a implementação sendo revisada por IA. A gente só foi ali gerenciando, viu toda a documentação que a IA fez, a gente fez o deploy bem rapidinho, o que levaria muito tempo, né, se a gente fosse implementar na mão. Só que a gente pode tentar melhorar essa interface do Tic-Tac-Toe aqui. Vamos lá. Deixa eu te mostrar como. Então tá, a gente tem aqui nosso Visual Studio Code, vamos voltar para ele. Agora a gente tem o Tic-Tac-Toe aqui com bastante arquivos, certo? E aqui a gente vai abrir o terminal mesmo. E aqui dentro a gente tem o nosso filhote, Cloud Code. Então deixa ele rodar aqui, certo? E aqui, o que é que eu quero que ele faça pra gente? Ó, ele entendeu os contextos, né, do cloud, tudo, enfim. Dá um enter aqui. A gente vai usar esse plugin aqui, ó, UX UI Pro Max, certo? Esse é um plugin que ele pega a tua interface e ele faz melhorias, né? Como se fosse um design mesmo. Vamos ver se esse plugin vai conseguir trazer alguma melhoria pro nosso Tic-Tac-Toe. E eu vou falar: melhore nossa interface deixando mais minimalista e moderna. Preserve os tokens do design system. E crie animações ao vencer ou empatar o jogo. Basicamente o prompt é isso. Pera, que aqui eu tô com outra conta, deixa eu dar um logout aqui. Beleza. A gente tem aquele comando lá. Tem. Vou jogar a setinha pra cima. Ele tá pensando. Então ele tá começando a olhar todos os projetos. Então esse é um plugin que usa agentes que são especializados, né, em olhar para o CSS, para a estilização da página, dos componentes ali. Então ele vai olhar mais a parte visual da coisa. Acho muito legal o nome do plugin, o UX UI Pro Max. Vamos ver aqui se ele vai conseguir melhorar algo ali, né? Não achei tão ruim não aquela interface. Então deixa ele pensando aí. E enquanto ele terminar, a gente vai pedir um outro carinha para implementar isso, né? Para ver se a gente consegue. Deixa ele pensar aí. Aqui eu vou pedir para ele não perguntar mais pro Python 3.
Inclusive esse plugin do UI e UX Pro Max ali, ele também tem pro Anti-Gravity. Pra você usar direto dentro do Anti-Gravity. Eu tenho ele instalado, mas só queria mostrar o Cloud Code aqui bonitinho. Agora eu tenho uma picture, né, uma visão geral da Codebase e me deixa implementar as melhorias. Bom, você quer fazer essa edição? Eu vou deixar para ele alterar todos os arquivos durante essa sessão, né? Aí ele está mostrando ali alguns, né, componentes ali, talvez os novos tokens, talvez animações que ele está criando. Quando você é um programador que você sabe o que ele está fazendo, você até vê se ele não está fazendo uma porcaria, né? Se faz sentido, se ele não está te trazendo brechas de segurança. Nem todo programa é um tic-tac-toe simples, né? Tem esses programas bem complexos. Então, saber a base, o que é um CSS, um JavaScript, um HTML, um React, o Go ali, Java, aqueles fundamentos, uma requisição HTTP, se tornou ainda mais importante. Segurança, nem se fala. Então, tem que saber exatamente o que a IA está fazendo, para você não assinar embaixo um problema que nem foi você que criou de fato, né? E tome token queimando. Bom, ele está pedindo aqui que o comando aqui é um approve. Eu vou falar para ele, para esse daí ele pode arrochar um nó. Esse aqui também. Aqui tá rodando build já, né? Ele vai conferir se não quebrou a aplicação, né? Compilou. E ele disse que as mudanças foram entregues, né? Nossa, esse cara aqui ele já implementou, né? Eu acho que ele já implementou. Eu não botei o modo de planejar, né? Bom, 4 minutos e 20 segundos. Vamos ver o que ele fez. Vou abrir aqui um novo terminal. Vou rodar um npm dev aqui. Vamos ver. X0. Agora a gente tem umas animaçõezinhas, né? Mudou tanto assim. Mas a gente já tem, olha, o Ozinho pulando, né? Um modal mais animadinho aqui. Ó, tem tipo umas partículazinhas. Já melhorou, né? Eu acho que o prompt vai definir demais, né? Quão bom vai ser o resultado. Vamos tentar um empate aqui. Aqui é o bolinha, o X joga aqui, a bolinha joga aqui. Joga aqui. Ixi, não vai ter empate. Ai, ai. Nomezinho e tal. Ficou melhor, né? Ficou legal. Aqui é X contra a bolinha ali. Um negócio bem minimalista mesmo. E a gente podia pedir N outras coisas, né? Tem esse outro cara aqui, que ele também é bem útil pra gente. Eu vou deixar meu Cloud Code quieto agora. E vou executar o Open Code. Pra gente, como que traz novas funcionalidades, né? Então, aqui o modo de build. Apertou Tab, tem o modo de planejamento. Planeje nada vira mais possibilidade, né? Funcionalidade de jogar com a CPU e na interface mantendo os padrões do Design System. Esse prompt aqui não é um prompt bom, porque prompt profissional mesmo é implemente a funcionalidade de jogar com CPU. Aí você vai dizer,
O seletor deve ficar no canto superior, assim, assim, assim. Você pode até falar ainda mais, vai ter tantos pixels, vai ter animação tal. Deixar algo mais simples, né, para não ficar muito completo. Daí, você pode conectar os provedores aqui também. Esse cara aqui é gratuito, o OpenCode. E agora ele está começando a explorar o projeto, entender a estrutura. Então eu usei 3 modelos diferentes, né? Usei o Cloud, usei o GPT, lá dentro do... Usei o Gemini, dentro do Antigravity. Mas você vê que um modelo não... Tipo assim, bagunça o projeto, né? Igual ao outro. Você troca entre modelos e a estrutura tá lá de boa, tranquilo, né? Inclusive, o OpenCode, ele troca entre modelos, né? Ele vai fazendo um switch de vários modelos, né? Como ele mesmo que fala. Então, você pode conectar os provedores, ele vai fazendo esse switch, vai usando qual é o melhor modelo para tal ação, né? Deixa eu voltar aqui para colocar uma aqui. E o que acontece? Você vê que as coisas não se perdem. Você não vê o projeto indo para outro caminho, nada a ver. Ele continua conciso, né? E tudo isso é por causa dos contextos ali, da documentação, da estrutura, de como que ele ficou, né? Agora ele já começou, ó, planejamento aqui, ó, plano de jogar contra a CPU, modo de jogo, ó, PVP, PVE. Aí tem as dificuldades, ó. Olha que interessante, ele implementou dificuldade fácil, que é aleatório. E tem o modo min-max, que é um algoritmo de que você não perde de jeito nenhum. E aí ele pergunta, você quer que a seleção de símbolos cis funcione no modo PVP? Eu vou falar se o jogador escolhe. Então ele está criando toda essa estrutura. Inclusive eu posso depois pegar essa documentação e colocar para um outro modelo implementar. Entendeu? Mas nesse caso eu vou deixar ele planejar e ele mesmo implementar aqui dentro do OpenCode mesmo, para a gente ver o resultado final. Parar aqui o servidor por enquanto. Terminou já. Beleza, estrutura final, documento top. Às vezes, nem que você não use IA, mas só dele documentar isso, tá lá no seu Gira, né? No quadro da equipe, toda essa documentação para quem vai implementar entender melhor, ajuda muito, né? Evita aquela, mas eu não sabia que a feature era assim, tá tudo documentado. Aí ele ainda pergunta, você está de acordo com o plano? Posso começar a implementação ou ajustar algo? Aí eu confiro, né? Já dei uma conferida por alto aqui, vou botar o tab, aí eu mando a brasa. Gosto muito do OpenCode também. E aí agora ele vai para a parte de build, né? Que é a parte de execução mesmo. Então ele está criando os componentes, aí tem os to-dos, ele está criando a parte de seletor de modo de jogo, ainda ele vai criar o seletor de símbolo, né? Que é um componente. Aí ele fez, atualizou o to-do, tá indo para o próximo. No final, no page, que é o nosso componente mais fundamental ali, ele vai só integrar tudo e testar a lógica. Ele criou até o min-max, que não tem como você ganhar. Ou dá velha, ou você perde. Scoreboard adaptativo, caramba. Vamos ver como é que vai ficar isso, né? Se ele não vai se perder tanto da estrutura e botar a perder tudo que eu acabei de falar. E o OpenCode é rapidinho também. Gosto dele, que ele é ligeiro. Fez bastante coisa em 2 palitos. Ele reescreveu o page completo com toda a lógica de CPU. Preparando escrita. Agora precisa adicionar os estilos para o container.
acabou vendo que tinha que ter mais coisas ali, né, no CSS. E ele tá testando a aplicação. Tá rodando build. Parece que foi o build. Vai rodar um lint aí. Eu não sei se o lint vai falhar, né? Porque a gente não tinha configurado o lint nas etapas anteriormente. Ele tá refatorando ali para evitar o erro de lint sozinho. Vai usar o use meme para o cálculo do winner. Inclusive você pode plugar também ferramentas para otimizar a performance, né? Uma ferramenta que olha para o seu codebase, vê onde que são os problemas, otimiza os queries. Ela faz toda uma auditoria de performance e antes o que levava tempo para você analisar, olhar arquivo por arquivo, a IA te dá em segundos, né? Você só vai atuar, se quiser ainda, em melhorias. Bom, enquanto ele está olhando aqui as coisas de lint, vamos ver se pelo menos a aplicação builda, que é importante. Quebrou uns negócios lá, né? Isso é coisa de mod mesmo. Legal, né? A lógica aqui das linhas vencedoras. Ele tá ajustando aqui. E aqui eu vou dar um dev aqui, ver se pelo menos sobe a aplicação pra gente ter como é que ficou. Olha que legal. Opa. Tá dando aquele erro ainda ali, ele tem que resolver, mas pegando bem rápido, a aplicação ficou bem bonitinha. Ele não viu outra bagunça de layout, né? Ele manteve toda a estrutura visual ainda. Deixa eu parar aqui. React Compile está sendo muito rigoroso. Vou utilizar uma use reducer. Deixa ele construir aí. Nesse caso, o que é que eu faria diferente nesse projeto? Eu estruturaria toda uma documentação de lint, de setup de projeto, porque foi a IA que setou tudo, né? Então tem algumas deficiências mesmo no projeto, né? E aí ele tá reclamando. React Compile é muito rigoroso. Deixa ele ajustar pra gente. Eu usei pra testar essa aplicação, velho. Até essa outra parte aqui, cadê? Você pode também quebrar a tarefa em tarefas menores e fazer uns commits, né? Ou colocando o seu próprio agente para ir registrando ali, para você ter um screenshot de como que estava a aplicação num certo estado, te agradar para você voltar para lá se fosse necessário. Agora, tinha um modo antes dele começar a testar que estava muito legal já. E é muito texto, viu? Pois é, eu acho que foi aqui, ó, antes do lint. Aí a gente depois pode pedir para ele deixar a aplicação ficar no estado que estava antes do lint. Mas ele quer rodar com lint. Ó, os erros foram resolvidos, beleza. Aí ele tá tirando agora os warnings das diretivas não utilizadas. Beleza, vai rodar o lint novamente. Agora deu erro. Beleza. Adicionou uma regrazinha, né? No set state in effect. Tudo bem. Acho que agora ele confiou, porque ele já foi para rodar o build. O build está rodando. Excelente, o build passou sem erros. Implementação concluída com sucesso. Ele vai fazer um resumo do que foi feito. E a gente vai brincar, né? Vamos ver se ficou legal. Olha aqui o nível de dificuldade. Vou botar aqui. Oxi. Quem começa sou eu ou é a CPU? Ela tá pensando ainda. Teria que começar, né? Pra poder ela pensar.
Eu acho que tem problema no algoritmo lá do Minimax, que ela não tá pensando, não tá jogando em canto nenhum. E no fácil, que é algo aleatório. Parece que a CPU não consegue atuar, não. Deixa eu botar 2 players aqui. Beleza, desse formato aqui de 2 players ainda funciona. Ficou tão bonitinho a animação, velho. Poxa, mas... quem começa é o Bolinha? Eu vou falar pra ele que a CPU não tá conseguindo jogar, né? Ela fica só pensando. Vixe, digitei errado. Mas ele entendeu. Ele achou um problema, era um bug na lógica. E ele vai explicar, vamos ver aqui, né? Quando o jogador faz uma jogada, o handle click, o board é atualizado. Isso disparava os effects, né? Ele verificava que não tinha um vencedor, executava o próximo e setava como falso. Só que o problema é que o primeiro effect também é disparado quando o board muda. E aí ele verificava essas variáveis. Então, quando o jogador clica numa célula, ele chama esse método handle tile click. O set board é chamado, atualiza o board, os effects da linha executado, invertendo e definindo para falso. Mas também os effects entendi agora. Mas espera, o maior problema pode ser que o CPU turn está incorreto. Era outra coisa aqui. Beleza. Caramba, só enquanto eu li aqui ele resolveu. Vamos ver agora se de fato resolveu, né? Ele até sabe que o server está desligado e pede pra gente ligar o server de novo. Poxa. Porta 3000 está utilizando. Parar esse processo aqui, deve ter ficado lá dentro mesmo quando ele foi rodar para testar. Vamos ver se ficou bem legal agora. Vou botar a CPU, vou botar no fácil primeiro para começar. Putz, CPU continua pensando e não joga. Yes. Tá no medium aqui. Parece que não tá conseguindo passar o churn, né? Pra CPU jogar. E ela fica só pensando. Vou falar pra ele que o erro continua. Parar aqui. Os effects problemáticos. Agora ele está olhando melhor o código, encontrar o problema real. Agora ele vai adicionar logs para revisar com mais cuidado, né? Então é engraçado porque ele mesmo entende. Opa, eu achei que era isso aqui, deixa eu ver. Não é, então eu tenho que ter mais cautela. E ele mesmo se adequa. Agora ele está fazendo uma refatoração da lógica para uma forma mais simples. E vamos deixar ele executar. Pô, sem falar que é tudo modelo grátis, né? Pô, tá cobrando nada. Já usou 67 mil tokens, 34% da janela de contexto e 0. Bom, refatorou. Bora ver. Não é possível que foi tão rápido. Ele erra só para poder explicar as outras coisas. Olha, que legal, velho. Já perdi pra CPU aqui já. Que legal. Como é bom ser programador em 2026. Só isso que eu tenho pra falar. Vamos fazer o deploy desse release? Beleza, a gente pode pedir a IA pra documentar o que foi feito também, enfim, né? Não é o caso não. Eu vou só parar aqui a OpenCode.
A gente vai dar um git add, git commit, feature, new UI e PVE, né? Que é PVP a gente já tinha, né? Vamos dar um git push aqui. A gente fecha aqui. A gente vem aqui na Vercel. Olha aqui pro Tic-Tac-Toe no projeto. Tem os deployments. Tá rodando o build da aplicação. Ele pega sozinho o commit que eu fiz. Já faz o deploy automaticamente. Foi. E aí a gente tem aqui esse aqui, né? Que legal, velho. Vamos ver se eu consigo ganhar do modo fácil aqui dele. Eu joguei todo errado, né? Deixa eu tentar aqui no meio. Aqui. Caramba. Deu, velho. Vamos jogar de novo. Aqui. 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 Aí. You win. Agora ele que começa. Vou bloquear aqui. Deu, velho. Agora eu que começo. Ele troca sozinho o churn, né, velho? Muito massa. Que fofinho. E é isso. Ficamos por aqui. Novamente, quando tiver dúvida, quiser comentar sobre, fiquem à vontade.